Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar do mercado de fertilizantes que está ameaçando a próxima safra. Vou falar da situação climática do planeta Terra, que a cada dia que passa piora a sua situação em relação à estabilidade sustentável. Você vai ver que no mercado do leite spot, o preço teve um reajuste de pouquíssimos centavos. Vou comentar da relação de troca entre arroba do boi, milho e farelo de soja. E vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das condições climáticas agora para a próxima safra. E você vai ver também que a partir de março de 2026, a mistura de biodiesel ao óleo diesel pode chegar a 16%. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes que está ameaçando a próxima safra. A forte elevação nos preços dos fertilizantes voltou a preocupar o agronegócio brasileiro. Após meses de estabilidade, insumos como cloreto de potássio, MAP e ureia subiram de forma significativa, pressionando a relação de troca a níveis semelhantes aos de 2022, durante a crise logística mundial. E esse cenário ele ocorre justamente no momento de planejamento da próxima safra, colocando o produtor diante de margens mais apertadas e decisões mais difíceis sobre o uso de tecnologias no campo. A valorização dos fertilizantes ela não é acompanhada pelo preço da soja, o que compromete a rentabilidade. A relação de troca impõe ao produtor um desafio de decisão, com margens mais apertadas e a escolha das soluções tecnológicas para o campo será feita com lupa, priorizando eficiência agronômica e também segurança. Leonardo Sodré, que é o CEO do grupo Giroagro, ele diz que não é só uma questão de custo, mas de gestão de risco e sustentabilidade produtiva. Embora a China tenha sinalizado flexibilização nas exportações, os efeitos são limitados e a oferta mundial continua instável. Sem alívio nos preços, muitos produtores buscam alternativas como nutrição de manutenção e uso mais eficiente dos recursos aplicados ao solo. A situação exige muita cautela, boa gestão e apoio técnico para manter a produtividade sem comprometer a sustentabilidade financeira das lavouras. Estamos em um ciclo onde quem estiver tecnicamente amparado e bem informado terá condições de superar as turbulências. É hora de investir em conhecimento e proximidade com quem conhece o solo, a planta e também o mercado. E agora vamos falar um pouquinho da situação climática no planeta Terra, que a cada dia que passa a sua situação em relação à estabilidade sustentável, ela, vamos dizer assim, piora. O planeta Terra pode já ter passado de um ponto sem retorno no aquecimento global. Pelo menos é o que alertam uma série de cientistas. O ano de 2024 foi o mais quente da história e o primeiro a ultrapassar 1,5 graus centígrados de alta na temperatura média em comparação com os níveis pré-industriais. De acordo com o pesquisador Paulo Artacho, ele é cientista da USP, ele disse que caso a Terra ultrapasse os pontos de não retorno, nós vamos jogar de 400 a 500 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. O conceito ponto de não retorno,
ele é referente às mudanças provocadas na Terra e, por consequência, não há mais como reverter essas alterações na estrutura do planeta. O habitat não fica mais como era antes em seu estado natural. Analistas afirmaram que as emissões de carbono, se forem zeradas no mundo até 2040, o aumento da temperatura média não passará de 2 graus centígrados, o que poupará vidas humanas e 25% da biodiversidade oceânica. Segundo Luciana Gatti, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, pelos dados dos últimos anos, nós vimos que a Amazônia ela foi um enorme absorvedor de carbono. E isso nos enche de esperança, porque isso quer dizer que se a ação humana que transformou a Amazônia numa fonte de carbono, basta parar de emiti-lo. A ONU informou que cerca de 90% da energia retida pelos gases com efeito estufa no sistema terrestre é armazenada nos oceanos, o que levou à observação da taxa de aquecimento dos oceanos mais alta dos últimos 65 anos. Em 2024, além da duplicação da taxa de subida do mar entre 2015 e 2024, na comparação com o período de 1993 a 2002, os últimos anos também registraram as menores extensões de gelo no Ártico e a maior perda da massa glacial. No Ártico, as menores 18 extensões de gelo foram registradas nos últimos 18 anos. E os impactos dos fenômenos meteorológicos em 2024, somado a conflitos e a maiores preços de alimentos, tiveram como consequência o agravamento de crises alimentares em 18 países. Pelo menos é o que aponta o relatório da ONU. O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, o INMET, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, mostrou que 2024 foi o ano mais quente no Brasil desde 1961. A temperatura média anual foi de 25 graus centígrados. Os números de 2024 representaram um aumento de 0,7 graus centígrados no comparativo com a média histórica das últimas 2 décadas completas, de 1991 a 2020. A temperatura média ficou em 24,2 graus no Brasil. E você vai ver agora que no mercado do leite spot, o preço teve um reajuste de pouquíssimos centavos. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de julho, o valor do leite spot se estabeleceu em R$ 2,77 por litro, um aumento de 2 centavos frente ao preço médio da quinzena anterior. O cenário mais estável nas vendas dos derivados contribuiu para pequenos ajustes de alta nos preços do mercado spot, nesta a quinzena atual. Observou-se reajustes positivos, especialmente nas negociações que haviam ocorrido a patamares mais baixos na quinzena anterior, enquanto aquelas com preços já mais elevados foram em grande parte mantidas. A demanda seguiu mais ativa, com destaque para as indústrias focadas na produção de leite de caixinha, que continuam impulsionando as compras para esta quinzena. A produção de leite nos principais países exportadores vem crescendo desde agosto de 2024. O aumento é especialmente acentuado na América do Sul, onde há sinais de recuperação após anos difíceis, marcados por condições climáticas adversas e dificuldades econômicas, particularmente na Argentina e em nível mundial. O mês de abril de 2025 registrou aumento de tendência mais significativa, em torno de 1,7%, em comparação com o mesmo mês de 2024. E esse crescimento ele foi impulsionado pela recuperação das entregas na União Europeia, que pela primeira vez neste ano apresentou uma variação positiva de 1,1%.
mundialmente nós entramos na fase sazonal de desaceleração da produção, que tende a continuar até julho. A tendência geral é uma combinação das diferentes sazonalidades que caracterizam os países ao redor do mundo. E agora vamos falar um pouco da relação de troca entre arroba do boi, milho e farelo de soja. A colheita da segunda safra de milho e a valorização do boi gordo fazem a relação de troca entre os dois mais rentáveis em 7 anos para o pecuarista, principalmente lá do Mato Grosso. A informação é do levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. E o boi gordo, a prazo, ele foi cotado, em média, a R$ 308,50 por arroba na parcial de junho, até o último dia 27, uma alta de 1,3% em relação a maio. Ao mesmo tempo, o milho caiu 26,7% no período, sendo negociado a R$ 41,20 por saca. E esse movimento, ele ampliou a relação de troca para 7,4 sacas de milho por arroba de boi, o maior patamar desde fevereiro de 2018. Naquela época, foi trocado 8,04 sacas por arroba. E também está bem acima da média dos últimos 5 anos, de 4,7 sacas por arroba. E de acordo com o IMEA, o cenário é sustentado pela intensificação da colheita da segunda safra, que aumentou a disponibilidade do cereal no estado do Mato Grosso, ao mesmo tempo em que o mercado tem elevada oferta externa. A tendência, segundo o Instituto, é de manutenção da pressão de baixa nos preços do milho no curto prazo. Já no mercado pecuário, a intensidade da recuperação dos preços do boi gordo vai depender da oferta de animais terminados no primeiro giro de confinamento, já que a oferta de fêmeas deve recuar gradualmente nas próximas semanas. E agora você vai ver que a partir de março de 2026, ou seja, do próximo ano, a mistura de biodiesel ao óleo diesel pode chegar a 16%. Após quase 2 meses de recuo, o preço do óleo de soja ele voltou a subir no Brasil, de acordo com dados do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Pesquisadores do CPEA indicam que esse movimento de alta está ligado a expectativas de maior demanda por biodiesel no mercado nacional. O otimismo na comercialização do óleo de soja aqui no Brasil, por sua vez, está atrelado à recente aprovação do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O órgão decidiu aumentar a mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel, que passará dos atuais B14, 14%, para B15, 15%, entre agosto deste ano e fevereiro do próximo ano. A partir de março de 2026, a mistura pode aumentar ainda mais para B16, ou seja, 16%. Pesquisadores do CPEA destacam que o crescimento na mistura do biodiesel ao diesel já era esperado para março deste ano. A não efetivação dessa mudança no primeiro trimestre foi o principal fator para o enfraquecimento dos valores internos de óleo naquele período. E depois do intervalo, eu vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar das condições climáticas para a próxima safra. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho do mercado de carbono. Esse mercado, o mercado de compensação de carbono, considerado um dos pilares da transição climática mundial,
ainda enfrenta enormes desafios relacionados principalmente à credibilidade. O aumento na demanda por soluções para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa tem exposto a existência de práticas que não garantem, na prática, a remoção de carbono da atmosfera. E um dos problemas mais comuns, segundo especialistas, é a comercialização de crédito de carbono. E esse é um problema sério. Fantasmas ou inexistentes. Esses créditos, eles não correspondem a reduções efetivas de emissões, em muitos casos em projetos que gerariam esses créditos e não foram implementados. Eles foram superdimensionados ou já não estão mais ativos. Entre os exemplos mais citados estão áreas de reflorestamento, o que nunca, por exemplo, saíram do papel, ou que acabaram desmatadas posteriormente, o que anula os benefícios ambientais alegados. Outra preocupação é a dupla contagem de créditos. Essa prática ocorre quando a mesma tonelada de carbono reduzida ela é contabilizada por dois agentes, como um país e uma empresa. E essa distorção ela vai contra as regras do Acordo de Paris, que prevê um sistema transparente de contabilidade de emissões, justamente para evitar a repetição de registros de impacto. Existem também situações em que os projetos são reais, mas o impacto climático é mínimo ou inexistente. E isso acontece, por exemplo, quando créditos são emitidos a partir de atividades que já estavam em funcionamento antes da criação dos mecanismos de compensação, como usinas hidrelétricas ou parques eólicos que continuam produzindo energia limpa, mas sem gerar reduções adicionais de emissões. A falta de um sistema internacional padronizado e obrigatório de verificação e rastreabilidade agrava esse cenário. Apesar da atuação de certificadoras reconhecidas, muitos créditos vendidos no mercado voluntário não passam por auditorias rigorosas. E agora eu vou conversar com Carolina Lessa. A Carolina é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar das condições climáticas para a próxima safra, a 25-26, que daqui a pouquinho já começa a bater a porta. Carolina Lessa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso. Carolina, a gente está vivendo uma série de incertezas agora para essa próxima safra 25-26. São os problemas geopolíticos, as guerras, principalmente numa região em que o Brasil ele depende muito daquela região quando se fala em fertilizante, petróleo, uma série de coisas. Nós temos também o problema climatológico, problema de desmatamento, enfim, nós temos aí uma série de observações que, de maneira geral, vamos dizer, são contra principalmente o agronegócio. Mas as condições climáticas é um baita de um problema que interfere demais, principalmente a gente sabendo que a agricultura, o agronegócio, é uma atividade que não tem teto, é a céu aberto. E nós dependemos, como diz no linguajar muito popular, nós dependemos de São Pedro, né? Exatamente. A gente fala que nada em excesso é bom. Nem a falta de chuva, nem o excesso, né? A gente, com estudos analíticos dentro da Pátria, a gente chegou a algumas conclusões, alguns estudos mais aprofundados do que a gente pode, de fato, esperar dessas condições climáticas, né? A gente vê, nesse momento, os oceanos dentro de uma neutralidade, principalmente o Nino 3.4, que é aquela região onde a gente foca ali em fenômenos climáticos como Laninha e El Ninho, bem conhecidos no agro, né? E até o momento a gente não vê impactos muito significativos que venham a trazer quebras de produtividade na safra 25-26, a gente vê alguns prognósticos de longo prazo ali entre outubro e novembro, mostrando algumas chuvas acima da média na faixa central brasileira,
passando ali por Minas, Goiás, Mato Grosso, alguma parte ali do sul do Tocantins, então mais ao centro-norte mesmo do nosso país. E isso vem atrelado ao estudo que a gente fez, onde o final do ano de 2025 começa a passar dessa neutralidade para um esfriamento dos oceanos, que a gente começa a caracterizar uma possibilidade de um laninha. Então a gente tem esses indicativos, ainda é muito cedo para a gente confirmar se de fato isso vai vir a acontecer ou não, mas é uma semelhança que a gente conseguiu estabelecer entre os modelos que a gente viu em 2017 e a gente começa a observar ele agora em 2025. Essa semelhança ela começou a vir a acontecer, vista então das semelhanças de 2016 com 2024, nosso ano passado, que de fato caracterizou uma semelhança muito aparente. Então a gente espera que o próximo ano, no caso 25, que a gente está hoje, seja semelhante também a 2017 e uma possibilidade maior desse laninha acontecer no final do ano. Isso para os produtores é um ponto positivo, né? Porque querendo ou não, a gente vê que boa parte dos estados produtores do Brasil tem uma necessidade um pouquinho de chuvas a mais, principalmente a gente viu isso acontecendo no final do ano passado. Faltou chuva, né? Até no início também do plantio do milho segunda safra, a gente sentiu um pouco de dificuldade, as chuvas vieram a acontecer lá em meados de abril, e aí sim que o desenvolvimento deslanchou, né, das lavouras, e a gente começou a ver, de fato, a produtividade sendo estabelecida de maneira favorável. Mas eu acho que dentro de tudo isso aí, é claro que é válido, todos os estudos são válidos e a gente trabalha em cima daquilo do que a pesquisa fornece para a gente. Mas o que a gente observa também é que, de maneira geral, o planeta está passando, e nós comentamos isso agora há pouco aqui no nosso programa, uma informação que está rodando o mundo aí, é que realmente a situação é uma situação muito crítica em relação ao meio ambiente. A gente observa que uma boa parte do Cerrado, a própria Amazônia, que é fundamental através daqueles rios voadores que irrigam, vamos dizer assim, a nossa região centro-oeste, a região sudeste, a região sul. A gente está vendo aí catástrofes em cima de catástrofes. Aqui no Brasil mesmo, a região sul, o Rio, principalmente o Rio Grande do Sul, um grande produtor, está tendo um problema muito sério. Quer dizer, então isso daí poderá pesar. Agora, dentro dos estudos que a própria Pátria fez, baseado em outros estudos também, parece que a coisa não vai ser das piores, né? Exatamente. A gente tenta olhar sempre para o lado mais otimista do mercado. Mais otimista, claro. Né? Porque, querendo ou não, o que o produtor espera é que a produtividade dele seja maior, que a lucratividade dele seja maior, mesmo que a gente esteja vendo os engasgos só aumentando, custos maiores, condições geopolíticas, como você mesmo trouxe, das guerras, complicando as questões logísticas, de chegadas de insumos. Então, tudo isso, querendo ou não, traz alguns impactos aí. Inseguranças, né? Inseguranças, exatamente. Mas, de fato, os nossos estudos mostram aí que tem possibilidades de uma boa safra 25-26. A gente olha mais em questão de preocupações, olhando um pouquinho para os Estados Unidos. A gente teve as condições de lavouras atualizadas ontem, né? Então, as condições do milho estão muito favoráveis. Da soja se manteve já em 4 semanas em 66% de boas a excelentes, o que traz aí uma reflexão de que, de fato, a nossa soja também brasileira passa a se tornar levemente mais competitiva, apesar de a gente estar tendo um início de semana aí de uma queda mais atrelada também a essas questões geopolíticas aí, tarifações do Trump e todo esse cenário que a gente vê de forma mais complexa atuando durante essa semana. Você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma informação mais a miúde, uma coisa mais profunda, procure o pessoal da Pátria, fala lá com a Carolina. Além da Carolina, tem outros analistas lá de mercado também que podem te ajudar muito. A realidade é uma só. Nós não podemos errar. E se errar, tem que errar muito pouco, porque todo mundo sabe que os custos de produção, eles estão altos e a margem cada vez mais apertada. Então, o mínimo erro já é suficiente para dar uma desestabilizada. Fala com o pessoal da Pátria, eles têm ali uma série de acessos
a mercados nacionais, a números internacionais, enfim, tudo isso pode ajudar, né, Carolina? Exatamente, a gente está à disposição para auxiliar vocês da melhor forma possível. Carolina, mais uma vez, muito obrigado mesmo, é um tema muito bom, é um tema muito interessante e eu te espero trazê-lo mais vezes aqui. Obrigado. Eu que agradeço, até mais, pessoal. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o programa com a seguinte frase: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.